Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, que o seu dia seja plenamente abençoado e que a graça de Deus continue sendo derramada sobre você. Amém? Bom, eu sou o William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e nós estamos no número 4, quarto episódio do livro Homem ao Máximo. Nós temos aí a quarta oportunidade de estar aprendendo um pouco mais sobre a visão de ser um homem honroso, com hombridade e estimulando ao máximo aquilo que Deus nos deu como sacerdócio. Quem escreveu esse livro foi Edwin Louis Cole, é um americano, na década de 80, e esse livro ele foi um best-seller, ele teve muitas vendagens e também é um livro, assim como tudo que nós falamos aqui, que traz a Bíblia para o cerne das ações e muitas experiências pessoais. Então nós estamos aqui aprendendo a evoluir e entendendo como essa característica de ser um homem ao máximo, ou seja, extraindo tudo aquilo que Deus já nos deu para exercermos nos nossos ministérios, pode mudar as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso lado. Dentro de uma sociedade, de um ambiente hoje, de uma geração que não estimula necessariamente a visão do homem ao máximo. Essa visão de o que é um homem. É só questão do machismo, é só questão da masculinidade, é só questão de ser um sacerdote? Não. O que caracteriza esse homem? O que traz esse homem à sua excelência segundo a visão de Deus? Esse homem adâmico, ou seja, o homem da essência de Adão. Como é que foi sendo desenvolvido ao longo dos tempos e das gerações? Hoje nós vivemos em uma geração muito específica. Nós estamos inseridos em um meio muito específico. E essa geração hoje, ela nos traz realmente alguns desafios. Somos desafiados a estarmos inseridos no meio, mas não deixando de praticar a palavra de Deus a todo momento, de viver a presença de Deus nas nossas vidas. E aí é o grande diferencial, meu irmão, minha irmã que está aqui nos escutando, a grande diferença de um homem que exerce ao máximo a sua personalidade que Deus já lhe deu, está em viver a palavra de Deus na direção do Espírito Santo, não em viver as regras que a religião estipula, mas sim o Espírito Santo de Deus, não confundindo o termo amor, porque nós já trabalhamos e vimos aqui nos capítulos anteriores o que é o amor. Que o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha, é uma ação, é uma atitude de amar. Isso, infelizmente, distorce muitas questões ao longo da vida de muitas pessoas. E são quebra de paradigmas. Muitos homens têm que quebrar paradigmas. E é o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. Como quebrar paradigmas espirituais, na verdade, paradigmas mentais que você entende que às vezes são espirituais na sua vida. E são mochilas que você traz da sua criação, da sua infância, da sua adolescência, da maturidade, da sua formação da maturidade. Talvez você, meu irmão, isso que eu vou trazer um pouco forte, você foi treinado na sua infância por pessoas mal preparadas, ou seja, seu pai e sua mãe. E infelizmente você traz para a sua vida reflexos daquela época ou daquele momento, mas que você não pode trazer um sentimento no seu coração, o sentimento do não perdão, o sentimento da revolta, o sentimento de não liberar perdão por aquilo que inconscientemente as pessoas fizeram na sua vida. Não sei se foi um tio, se foi uma madrasta, se foi um pai ou uma mãe que te criou, uma avó ou um vô, mas você tem que entender que o que eles fizeram no passado reflete hoje na sua vida. E é um momento de reflexão para você. Amém? Eu quero trazer aqui a base da nossa palavra hoje, e está em Marcos no capítulo 11, 25 e 26, é onde nós vamos discorrer sobre esse tema e esse assunto. Então vamos ler aqui em Marcos capítulo 11, no versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos lá. Olha como é poderosa essa palavra que Jesus nos traz. Jesus está nos orientando. O perdão como base da evolução e da permissão que Deus evolua nas nossas vidas. Isso é libertador, né?
a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e assim por diante. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o que você está dizendo a Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Primeira pergunta, você tem perdoado ou você tem conduzido o rancor no seu coração? Esse câncer que vem machucando e quebrando muitos homens. Quebrando no sentido de trazer esse sentimento, às vezes, até de vingança. Um sentimento de revolta. Um sentimento de que a minha vida vai mudar e você vai ver e eu vou voltar para pisar em você. Eu vou devolver aquilo que você fez comigo. Meu irmão, viver no Espírito, viver na palavra de Deus, não na religião, mas na palavra de Deus, é algo que o seu coração, ele naturalmente ele vai se dissipando, vai tirando esses sentimentos. E independente do que alguém tenha dito ou falado para você ou feito na sua vida, isso tem que ser retirado da sua mochila. Isso não pode ser conduzido na sua mochila. A sua mochila ela tem que levar coisas boas, aprendizados, evoluções. A sua mochila não pode levar pedras de tropeço, coisas que vão te tirar da direção de Deus e impedir que você seja soberano dentro da ação que Deus tem para a sua vida. Porque Deus tem um plano maravilhoso para você. Você foi propositado, você foi colocado nesse mundo de uma forma exclusiva. Não tem ninguém igual a você. Mas existe uma experiência que você teve ou algo que está travando a sua vida por a falta de liberar um perdão e começar a sua vida do zero. E esse renascer que ainda está te segurando e você está preso por algum motivo. Vamos trazer alguns exemplos? Vamos falar um pouquinho aqui sobre filhos e filhas que tiveram pais alcoólatras ou que tiveram ações desses pais nos seus lares que não trouxeram boas lembranças, que não trouxe para você ali boas referências daquele pai alcoólatra. E aí você vê os filhos daqueles pais alcoólatras, às vezes, indo para o caminho do álcool. O próprio álcool é ali também um gancho, uma pegada. Muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, acreditam que existe a herança hereditária. O que é isso? Se o pai pecou, o filho também vai pecar. Isso aí vem de geração em geração, isso vem efeito cascata. O vô dele fazia, o pai dele fazia e ele está fazendo também. Isso aí é uma casta de demônio que está na vida dele e isso não sai. Isso aí, infelizmente, a geração dele está condenada. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Quer que eu te prove isso? Vamos na palavra de Deus. Vamos na palavra de Deus em Ezequiel 18, aonde o próprio Deus, em Ezequiel 18, no versículo 20, o próprio Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, aí vamos para o 21. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. E tem exemplos na Bíblia, a própria geração de Davi. Depois de Davi, vários reis vieram, dentro da geração de Davi, que serviram e não serviram a Deus. Alguns escolheram servir, outros escolheram não servir. Mas isso foi pelo quê? Pelo exemplo, não pela herança espiritual que algum desses homens tinham, mas pelo exemplo que eles seguiam. Esses homens tiveram maus exemplos. A palavra de Deus nos diz: se você convive no meio de pessoas que te trazem, infelizmente, exemplos ruins, você deve sair de perto deles, porque isso pode forjar a sua personalidade e você achar que isso é comum, que isso é normal, que isso é permissivo. Um pai que batia na mãe, um filho, um irmão que respondia à mãe e os pais, filhos que batem nas mães e nos pais, e assim por diante. Quantas coisas acontecem nos lares que nós ficamos às vezes encabulados, mas é porque existiu lá atrás uma forma de criar que às vezes foi passada de pai para filho, e você tem que romper isso, romper essa hierarquia, isso que veio sendo desenvolvido ao longo do tempo. Mas sabe como é que isso acontece? Com duas atitudes. Primeiro, você tem que perdoar quem fez isso com você.
Você tem que perdoar o seu pai ou sua mãe que te agredia ou que trazia ambientes tumultuados para dentro do seu lar. Se você não fizer isso, você está trazendo para você um peso, e a palavra de Deus daqui diz em Marcos: se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu não pode perdoar as vossas ofensas, porque você ofende a toda hora, você pratica isso toda hora. Então, se você é um pai bruto, se você é um homem agressivo, se você é um homem rude, não ache que isso é bonito, não ache que isso é algo que Deus se alegra, porque você está ofendendo alguém, e Deus não pode perdoar essas ofensas suas, porque você não perdoou alguém que também te ofendeu lá atrás. Olha o reflexo da sua vida. Se você foi criado com amor, dificilmente, com carinho, com compaixão, dificilmente você vai conduzir algo diferente disso para frente. Você também vai repassar isso. Agora, se você foi criado no chicote, criado na agressividade, criado com palavras chulas, possivelmente você deve estar passando isso para frente, desde que você queira romper essa barreira, tirar essa fase que foi da sua vida até agora e da agora para frente. Porque o perdão para aquelas pessoas que te fizeram ou te ensinaram, infelizmente, isso lá atrás, tem que ocorrer primeiro, para que depois você possa pedir perdão para quem está na frente. Você tem que dar perdão para pedir perdão. Tem um ditado que diz que homem que é homem, quando erra, admite que errou. Porque isso é o certo. Homem que é homem, quando erra, admite que está errado. Todos nós erramos. Você, pai, tem que pedir desculpa para o seu filho. Pai, não ireis os vossos filhos. Está isso na Bíblia. Em Efésios 6,4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Quantos pais estimulam ao máximo que seus filhos ali numa prisão psicológica, num estado ali de escravidão psicológica, e ira seu filho de uma tal forma que deixa ele ali reprimido. E aquela criança vai trazendo aquela repreensão para a vida dela, que vai influenciar na vida adulta. Cuidado com o que você está fazendo com seus filhos. Cuidado com o que está sendo desenvolvido e como você está forjando a sociedade que está à sua volta. Aquilo que você vende como ideia. As ideias absolutas que foram vendidas para você, você tem que entender e filtrar muito bem para repassar elas. Se elas estão à luz da palavra de Deus. Se existe a compaixão dentro da sua vida. Se você escolheu amar o seu passado e amar o seu futuro, perdoando e pedindo perdão. Pedir perdão é algo maravilhoso, difícil, mas maravilhoso. Quando a gente não perdoa alguém, um pecado que foi cometido contra nós carregamos, meu irmão, aquele erro para o resto das nossas vidas. E assim acabamos ocorrendo na mesma falha. Infelizmente, mesmo não querendo. Você vai se pegar e vai falar assim: caramba, fiz igual fulano de tal. Nossa, fiz da mesma forma que aquilo que eu não gostava que era feito. Até na questão laboral, você que trabalha numa empresa, às vezes tem pessoas que têm líderes, que tiveram líderes, e que você repete os erros daqueles líderes. Isso não pode acontecer, tem que haver um filtro. Perdoar e pedir perdão é um traço de personalidade de quem é semelhante a Cristo. Quem vive fora da religião, quem vive fora de uma prisão religiosa e vive dentro de uma liberdade espiritual que o Espírito Santo te traz. Tenha os conceitos da palavra de Deus sobre a sua vida. Não carregue um pecado que não é seu. Você não tem responsabilidade pelo pecado de quem te criou. Você não tem responsabilidade pelo pecado de quem te forjou, de quem te instruiu. Mas você tem a necessidade de perdoar essa pessoa. Porque senão você não vai conseguir pedir perdão ali na frente, a sua vida vai infelizmente estar travada. E isso vai acarretar para você doenças, isso vai acarretar para você maldição na sua casa. Porque infelizmente é o que a palavra de Deus nos diz, como nós já falamos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 26. Termos essa liberdade em nós, irmão, é algo maravilhoso. Pedir o perdão, liberar o perdão, ter o perdão como uma base de vida, te traz a relevância de que nada é seu e você não leva nada, de que tudo que você, o grande objetivo seu aqui realmente é servir, e servir com o sentimento de Cristo, com o caráter de Cristo. Nós devemos ter essa noção de que não há conceitos absolutos na nossa mente, não fomos nós que criamos regras, não fomos nós que estabelecemos em nossas vidas
qualquer situação de padrões que não podem ser mudados. Nós nascemos de novo, nós somos homens renascidos. E para sermos um homem com o máximo da nosso potencial, com o máximo da nossa personalidade, não podemos conduzir travas ao longo da nossa vida que nos impeçam de assumir e receber essa graça de Deus plena sobre nós. E essa libertação, meu irmão, é o que eu vou te convidar a orar comigo agora. Não tenho mais o que dizer acerca disso. É muito clara a palavra quando diz que para perdoar, para pedir perdão, nós temos primeiro que perdoar. Não adianta eu pedir perdão a Deus e as pessoas se eu não perdoo. Eu estou travando e fechando a porta na minha vida. Perdoe. Leve a Deus esse sentimento que às vezes está difícil na sua vida. Peça para Deus ir na raiz. Escreva num papel os sentimentos que estão te travando. Se é remorso, se é vigor, se é vingança, se é ira. O eu quero não existe mais na sua vida, meu irmão. Eu faço, eu quero, eu aconteço, não existe mais. Um homem que quer colocar sua vida ao máximo na presença de Deus, abre mão dos seus próprios desejos e deixa Deus mudar e moldar os desejos do seu coração. E é nisso que nós vamos orar, para que Deus tenha essa liberdade. Eu vou orar por você, vou pedir para que Deus tenha liberdade de agir no seu coração, tirando esses sentimentos que travam, esse rancor, esse sentimento que vai te trazendo doença espiritual, física e mental. Isso não pode mais acontecer na sua vida, porque você é um homem segundo o coração de Deus, e Deus tem compaixão de você, e você, por ter caráter, tem compaixão das pessoas e perdoa e pede perdão. Amém? Então vamos orar. Vamos orar e colocar nossa vida na mão de Deus. Onde você estiver, por favor, feche seus olhos e eleve seu pensamento comigo ao trono do Pai. Senhor, como homens, como mulheres, sacerdotisas e sacerdotes dos seus lares, viemos aqui, Senhor, na sua presença, reconhecer nossas falhas, reconhecer, ó Pai, que temos, infelizmente, algumas pedras na nossa mochila, Senhor, que vem nos travando, vem pesando mais do que deveria. Senhor, e o nosso pedido hoje é para que o Senhor nos ajude a tirar essas pedras, tirar esse peso, tirar, ó Pai, isso que a gente vem carregando e vem conduzindo as nossas vidas de uma forma que não deixa o Senhor agir, porque a sua palavra diz, se nós não perdoarmos, o Senhor não tem como agir em nós. Primeiro vem de nós, depois do Senhor. O Senhor já nos liberou, o Senhor já deu o primeiro perdão, que é perdoar os nossos pecados na cruz, através de Jesus Cristo. Mas a sequência é nossa. O agir a partir daí é nosso. Nós nascemos, ó Pai, e carregamos essas pedras e às vezes não perdoamos aquilo que fazem conosco, mas nós não temos responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas, Pai. Serão elas contigo. E nós, Pai, queremos também ter contigo na nossa vida individual, a salvação individual e a liberdade de vida individual. Por isso eu te peço, Senhor, revela a nós esse sentimento que às vezes está oculto, esse perdão que às vezes nós liberamos só de boca para fora e não diretamente da nossa alma, sendo convencidos pelo Seu Espírito Santo. Mas nos traga, Senhor, o potencial de sermos livres dessa trava, desse peso emocional, não do pecado que nossa geração anterior fez, mas sim desse peso que nós trazemos hoje durante a nossa vida, porque somos libertos. E em nome de Jesus eu repreendo todo o mal que venha na mente dessa pessoa, travar, segurar e não deixar, ó Pai, que essa pessoa tenha uma vida livre, leve para o futuro. Porque a sua paz, que excede todo o entendimento, estará sobre essa vida, e todo poder maligno será colocado por terra, e somente o Senhor terá permissão para entrar nessa vida e transformá-la, lidar, ó Pai, de uma forma maravilhosa, onde o perdão possa ser liberado, primeiro internamente, depois para a pessoa, independente se a pessoa não reconhece, independente se a pessoa nem sabe que ela precisa de perdão, mas nós internamente, ó Pai, perdoamos aqueles que têm nos ofendido, assim como o Senhor também nos perdoa. Ó Deus, eu te agradeço e coloco as nossas vidas nas suas mãos, porque o Senhor é misericordioso para nos perdoar e nos livrar desse peso que nós carregamos e que não precisamos mais, porque o Senhor já nos liberou a graça. E nós te agradecemos pelo sangue e o nome de Jesus Cristo. Amém. Receba, meu irmão. Assim como o famoso Luva de Pedreiro diz, receba na sua vida essa palavra, receba na sua vida o perdão de Deus, receba na sua vida uma mochila leve, não carregue os pesos que você não precisa de carregar.
que conduza daqui para frente a sua vida de uma forma leve, saudável, perdoando e pedindo perdão, porque você é um homem que sabe perdoar e pedir perdão. Amém? Isso muda a característica e o caráter de muitas pessoas a partir de um entendimento e traz uma liberdade de que você pode viver diferente do que você viveu até agora e não praticando os mesmos erros e os mesmos conceitos que infelizmente você foi treinado de forma errada a praticar. Amém? Glória a Deus por você, glória a Deus pela sua vida. Nós finalizamos aqui esse episódio e eu continuo na presença de Deus e esperando você no próximo episódio aqui no nosso podcast Falando de Deus, ok? Um abraço e até lá!